Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Peixes, para o mês de maio de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o 2 de Copas. O 2 de Copas, ele mostra o encontro de Eros e Psique, e a mensagem que ela nos traz é o início de um novo relacionamento, de uma nova relação entre duas pessoas, tá? Está se abrindo essa energia para um momento de renovação, momento de reconstrução, momento de novas parcerias, novos relacionamentos, e algo que pode trazer alguma dificuldade nesse processo. Aí a gente vai aqui para a carta da posição 2, que aqui saiu a carta da Imperatriz. A Imperatriz, que é a Mãe Terra, que é a deusa mãe, Deméter. Ela, aqui nessa posição 2, ela mostra que talvez um certo sentimento de possessividade, um certo sentimento de posse, de aquela coisa quando você exige mais do outro do que ele pode te dar. Então, esse tipo de sentimento, ele pode trazer alguma dificuldade aí nesse relacionamento que está se abrindo. E quando a gente vem aqui para a carta na posição 3, o que está aparente na questão aí, o que está por cima disso, é realmente os desejos, as emoções, os novos relacionamentos, a transformação emocional, o equilíbrio emocional. Você vê que na posição 3 saiu o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouro é o amante. Então, essa energia do amor, ela tá disponível. Ela está realmente querendo se manifestar. Mas tem que ter cuidado com essa questão aí de posse, de possessividade, demonstrada aqui na posição 2. E quando a gente vem aqui para a carta 4, que é a base da questão, aí saiu o 9 de paus. O 9 de paus, ele traz a mensagem de superar os obstáculos, superar os desafios. É saber que, assim, muitas vezes quando a gente não tem mais esperança, quando a gente não tem mais forças para seguir em frente, para dar o último passo, aquele passo derradeiro, é justamente nesse momento que a gente tem que se interiorizar, se equilibrar e avançar. Porque apesar de um cenário turbulento no início, para frente a visão é do mar calmo. E é aqui o navio Argos chegando novamente à cidade, chegando ao destino final dele. Então, demonstrando assim que, por mais que se tenha alguma dificuldade, é preciso saber superar esses desafios, superar essas dificuldades, porque faz parte do processo. Todo relacionamento, seja amoroso, ou seja de amizade, de parceria, de negócios, eles têm as dificuldades. Por quê? Por conta do conflito de desejos. Aí volta lá na posição 2 que falou da posse, né? Se cada pessoa... Por que os relacionamentos normalmente são assim? No início tudo são flores, as pessoas se conhecem, aí é uma maravilha e tal. Aí com o tempo é que a verdade ou as questões começam a aparecer, porque cai aquelas máscaras iniciais, né? Quando a pessoa está conhecendo, ela quer mostrar o seu melhor lado, ela faz coisa que talvez nem gostaria de fazer, mas como está no início, ela quer fazer para conseguir conquistar ali o relacionamento que ela está se propondo. Então, a dificuldade ela vem justamente quando esse desejo de fazer, de passar por cima
de certos desejos, da própria vontade, né? Aquela coisa do é isso que eu quero, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser do jeito que eu estou falando. Quando a pessoa passa por isso, deixa isso para trás, ela consegue chegar à calmaria, ao equilíbrio. Mas quando fica os dois parceiros, cada um querendo colocar, fazer valer o seu ponto de vista, ou impor a sua vontade sobre o outro, ou seja, o outro tem que fazer aquilo que eu acho que ele tem que fazer. Ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que eu quero. Então, esses conflitos, isso é que traz essa dificuldade que tem no relacionamento. E a questão da posse, que a gente já comentou, é uma dessas questões que você vê. A posse é você querer impor ao outro que lhe dê talvez uma atenção maior do que ele pode dar, o que é o normal de se dar. Então isso faz com que tenha os conflitos. E quando a gente vem aqui para a carta número 5, que seria aí as influências do passado, você vê aqui saiu a carta da roda da fortuna. Nesse aspecto aqui, ele mostra que é preciso, nesse momento, se deixar para trás, fazer uma avaliação mais racional, mais equilibrada, de tudo que aconteceu para trás em termos de relacionamentos. Sejam esses relacionamentos amorosos, ou de parceria de negócios, ou de amizade, uma relação entre amigos. E lá dentro da terapia tarológica, a gente faz esse trabalho terapêutico de, através das mensagens que o tarot traz para a pessoa que está fazendo o atendimento, mensagens como essas aqui, por exemplo, a gente vai conseguindo identificar dentro da vida da pessoa aonde essas questões se encaixam, aonde essas mensagens dessas questões que a pessoa precisa ver, precisa estar atenta para não incorrer sempre nos mesmos erros. É aquela coisa de sempre a vida parece que se repete a cada momento. Aconteceu algo novo, um relacionamento novo, mas aí dali a um tempo parece muito próximo, está muito idêntico ao relacionamento anterior, ou seja, os padrões de comportamento estão se repetindo. E lá dentro da terapia a gente consegue, usando o tarô como uma ferramenta, a gente consegue avaliar quais são esses comportamentos para a pessoa conseguir mudar. E aqui a carta da roda da fortuna, ela traz a mensagem de que é preciso ter a consciência que é um novo relacionamento. Então, não tem nada a ver com os relacionamentos anteriores. Os relacionamentos anteriores, se você fizer uma reflexão equilibrada, honesta, você vê quais foram as ações, o comportamento, o que você poderia ter feito diferente naqueles relacionamentos para que não tivessem acabado, por exemplo. E o que você pode fazer de novo no relacionamento atual para que ele possa ter um equilíbrio maior, uma harmonia maior. Então, é saber que os erros do passado, o aprendizado que os relacionamentos trazem para nós, devem ser levados em conta agora nesse momento, justamente para poder evitar se incorrer em velhas atitudes, velhos hábitos, velhas rotinas que precisam mudar. E aqui na carta da posição 6, que seria as influências do futuro, aí você vem a carta do 8 de paus. O 8 de paus aqui, é interessante que ele vem na sequência aí depois de que saiu a carta do 9, você vê no 9 de paus, ainda está meio preso aqui
no mar revolto, entre os rochedos. Aqui, o navio já está livre, já está navegando. A carta do 8 de paus é a carta da realização, de fluxo, de fazer, de superar os desafios, de olhar as questões que precisam ser olhadas, analisadas, e saber identificar o que pode fazer diferente, o que pode mudar no comportamento para que as coisas ocorram assim, como um fluxo. Não é aquela coisa de altos e baixos. Um dia está bem, outro dia está mal, uma hora briga, outra hora faz as pazes. Está sempre nesses altos e baixos. E aqui está mostrando o quê? Que como influência do futuro, se essas questões que a gente conversou até aqui forem analisadas, tem uma grande chance de ser um relacionamento alegre, fluido. Aqui você vê que na carta tem 2 golfinhos. Os golfinhos eles representam a alegria, eles são um símbolo da alegria. Então é justamente analisar essas questões para poder chegar nesse ponto onde as coisas andam, as coisas fluem num relacionamento alegre, harmonioso, equilibrado, que é isso que se desenha aí pela frente. E vindo agora para a carta da posição 7, né, que é uma extensão futura aqui da carta 1, a carta da posição 7 vê a carta do louco. A carta do louco ele está mostrando justamente essa necessidade do novo, de uma nova etapa, de uma nova mudança, de uma nova fase da vida. Então, quando ele vem como extensão futura aqui dessa carta do 2 de copas que traz a questão do relacionamento, ele mostra que está se abrindo um relacionamento, mas assim, diferente de todos os anteriores. Mas que para ser diferente de todos os anteriores, precisam ser analisadas essas questões que a gente levantou aqui, justamente para não incorrer em erros do passado. E quando a gente vê um ambiente externo, representado aqui pela carta da posição 8, que é a carta da força, aqui na 7 veio o louco, né? Agora na 8, a gente vê a carta da força. O ambiente externo, ou seja, a situação que a pessoa está envolvida, ela vai levar a esse confronto aí com o nosso leão interior, com essa nossa fera interior, com sentimentos de, ali como na posição 2 de posse, mas também de raiva, de ciúme. Ou seja, aqui você vê o simbolismo da carta. A gente vê Hércules dentro da caverna, por aqui a gente vê lá o lado de fora, vê um pedacinho aqui do céu. Então ele está dentro da caverna, lutando contra o leão de Nemeia. Foi um dos 12 trabalhos de Hércules. Esse foi o primeiro trabalho. O simbolismo aqui é o seguinte, você vê, ele está dentro da caverna, lutando com a fera. Você precisa ir para dentro de você, lutar com essa fera interior que tem ainda esses sentimentos mais animalescos, sentimentos mais relacionados ao ego, de posse, de ciúme, de inveja, de raiva, de ansiedade. Então, o ambiente mostra que é o momento de se fazer uma profunda reflexão sobre essas questões. E lá dentro da terapia tarológica a gente analisa as causas disso, da onde que vem esse sentimento de insegurança, de posse, de raiva, qual é a experiência que a pessoa teve na vida que trouxe essa reflexão, trouxe essa forma de ver o mundo, essa visão de mundo, e como é que a gente pode transmutá-la. Então essa é a mensagem da carta da força aqui nessa posição que precisa ser observada. E já na posição seguinte, a posição 9, aí você vê o interessante que a carta que saiu foi a carta do carro. Que você vê, é justamente mais uma carta, mais um arcano maior, falando sobre essa mesma questão da impulsividade, do controle. Aqui
ele mostra que para conduzir a carruagem, representada aqui pelo deus Ares, para conduzir essa carruagem em frente, é preciso dominar esses instintos, dominar essas reações aí internas que precisam mudar, que precisam ser, lá na reflexão da carta da Roda da Fortuna, precisa refletir de onde que veio isso, por que que isso pode ter atrapalhado outros relacionamentos e que agora isso precisa ser resolvido. Porque o Dois de Copas, ele não fala apenas de um novo relacionamento com uma pessoa assim que você não conhece, mas ele fala também um novo relacionamento até com quem você já se relaciona. Na vida, nas relações, a gente tem fases, tem etapas. Então pode se anunciar também uma nova etapa no próprio relacionamento atual, porque à medida que a gente consegue se conscientizar dessas questões que dificultam as relações, quais os comportamentos que nós estamos tendo que trazem essa dificuldade, a gente consegue mudar esse relacionamento. Você não precisa se separar da pessoa, encontrar outra e começar tudo da estaca zero, não. Com a própria pessoa que você está, você consegue mudar isso e chegar numa nova fase. Mas para isso é preciso esse controle aí dos instintos, esse controle dessa coisa mais impulsiva, da impulsividade, aquela coisa onde tem o desequilíbrio emocional, onde uma coisa que a pessoa fala, uma coisa que a pessoa faz, já tira o outro do ponto de equilíbrio, o outro já se estressa, aí já tem briga, etc. É preciso se controlar isso. E o controle não é aquela coisa de reprimir, de você engolir a raiva, como se fala. Não é isso. Não é repressão. Saber controlar não é reprimir. Até porque tudo que se reprime, uma hora vem com toda a força, né? Uma hora a pessoa não aguenta mais reprimir e bota aquilo tudo para fora. A repressão é como se você estivesse numa piscina querendo pegar uma bola e afundar ela dentro da piscina. Se você não ficar colocando força ali, se você soltar, a bola emerge para a superfície. Então você precisa ficar colocando força para conseguir deixar a bola debaixo d'água. A mesma coisa quando se reprime as emoções. Na repressão, você simplesmente está botando força para aquilo ali ficar lá embaixo, escondido, oculto. Por isso que na carta aqui da força, o leão estava dentro da caverna. Ele estava lá naquele ambiente escuro. O que é a caverna? É um ambiente escuro, um ambiente que você tem que entrar e ir passo a passo para chegar lá no final. Então, assim, esse negócio da repressão, se você reprimiu, jogou lá para dentro da caverna, jogou lá para debaixo do tapete, e aquilo ficou sem tratamento. Então, é preciso aqui ter a completo entendimento de que a questão não é reprimir essas emoções. A questão é saber a causa. Quais são os gatilhos que acionam essas emoções? Por que nós temos essas emoções de posse, de insegurança, de impulsividade? Por que a gente tem isso? Da onde que vem isso? Porque você só transmuta isso através da consciência. Quando você se conscientiza dos motivos que te levam a ter determinado comportamento, aí o problema deixa de ser o outro. Não é mais, não é um desequilíbrio porque o outro fez alguma coisa e nos desequilibrou. Não. Se a gente busca o nosso autoconhecimento, o nosso próprio equilíbrio e ajusta essas questões, o que o outro faz é indiferente. Aquilo não nos interfere mais. Mas para isso é preciso nós fazermos o trabalho de casa, fazermos esse trabalho interno. E aqui na carta da posição 10, que é a situação futura, você vê, vem o 7 de copas. O 7 de copas é a carta que fala da necessidade de se fazer o que precisa ser feito, e aí nesse caso é tudo aqui que a gente já conversou, para que consiga restabelecer
esse relacionamento, essa união, essa relação entre duas pessoas. Aqui no Sete de Copas, a gente vê Psique pedindo a deusa Afrodite que reconcilie ela com Eros. Porque aqui eles se conheceram, se casaram, depois teve uma separação, e aí Psique está pedindo a deusa para que eles possam se reconciliar. E aqui, Psique, ela procura ver a realidade. Não tem mais ilusões, falsas, sonhos impossíveis. Ou seja, aqui tem que ver que assim, não é porque é um outro relacionamento com uma outra pessoa, ou porque aquela coisa assim, que as pessoas vão se separar, mas aí não se separam, né? No momento de tomar a decisão, acabam não decidindo pela separação, mas porque a pessoa diz, não, porque eu vou mudar, eu vou fazer tudo diferente, daqui para frente vai ser tudo diferente. Mas isso não pode ficar só no discurso, nesse discurso vazio de que vou mudar. Aqui, Psique, ela está pedindo a Afrodite que reconcilie ela com Eros, e Afrodite dá lá as tarefas que ela tem que cumprir. Ou seja, ela tem que cumprir certas tarefas, e aqui nessa abertura para o signo de Peixes, a gente está vendo que as tarefas têm a ver com essas questões todas internas, e que se não se resolver isso, é apenas palavras ao vento, dessa coisa de, não, agora eu vou melhorar, agora eu vou fazer diferente. Mas se a pessoa não olhar internamente o que está motivando ela a ter aquele comportamento, por que o que o outro faz lhe incomoda tanto, lhe tira tanto do sério, quando é isso que a gente já falou, você tira o olhar do outro e coloca para você. Porque o único que pode mudar, o único que a gente consegue mudar somos nós mesmos. O outro só muda se ele quiser. Aí é a iniciativa dele. A gente não tem ingerência, mas a gente pode mudar. E a partir do momento que a gente muda, o que o outro faz é indiferente. A gente compreende o quê? Que se ele está fazendo aquilo é porque ele tem as questões lá internas dele que ele ainda não resolveu. E se nós já resolvemos, a gente consegue ter essa compreensão. Quando você vê as questões que precisam ser resolvidas em você, e você resolve, você entende que, assim como você tem essas questões, as outras pessoas também têm. Então você tem um olhar mais compreensivo de saber, bom, ele está fazendo isso por conta, motivado por essas questões que ele precisa observar. Então, o Sete de Copas mostra que é preciso deixar essa ilusão de lado, que as coisas serão diferentes só porque começou uma nova etapa, um novo relacionamento, e achar que não precisa fazer nada diferente do que foi feito até agora para que as coisas realmente sejam diferentes. Tá certo? Então essas foram as reflexões aí para o signo de Peixes, para o mês de maio de 2020. Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico. Eu agradeço pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão para nos ajudar a resolver essas questões do dia a dia. Tá certo? Obrigado e até a próxima.